Alô, amigos, muito obrigado por estarem com a gente em mais um programa da Popenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, aqui, TV Cidade, Canal 14. Aposentados é um assunto que vem crescendo hoje no país, nos municípios e no mundo inteiro. A longevidade é uma realidade que não tem como fugir. E nós temos que ter a inteligência de saber aceitar, discutir e achar uma saída. Como está, não vai dar certo. Essa conta jamais vai fechar se não houver mudanças, e muito sérias. Mudanças sérias e objetivas que venham atender a todos, principalmente o nosso país. Sem um país forte e atuante, todo mundo vai desmoronar. Portanto, vamos trabalhar com calma. Para falar hoje sobre nossos aposentados, nada melhor que os nossos representantes da Câmara de Vereadores, o presidente que na honra, do prazer está com a gente aqui, o Sandro Trevisan, e o Jorge Sense, grande centroavante Jorge Sense. Eu lembro de grandes jornadas esportivas. E vou começar com o presidente da Câmara de Vereadores. Como é que está vendo hoje os aposentados? Aqui vamos puxar a brasa para o nosso assado, Farroupilha. O número de aposentados e o que eles representaram no passado e o que representa hoje. Bom, o futuro está nas mãos de Deus, mas eles estão representando bem. Prazer em ter o nosso programa. Prazer é meu, Corá, os telespectadores. Obrigado a oportunidade de estar aqui na TV Cidade e dizer que a gente não tem como falar dos aposentados sem pensar em nós mesmos, né? Porque se a gente olha para as pessoas que têm uma quantidade de experiência a mais do que eu, por exemplo, já vejo que estou me encaminhando já para um lado de ter uma quantidade de idade, e daí eu sei dizer que olhar para os aposentados, olhar para as pessoas de idade é olhar para nós mesmos, assim. Então, se a gente não conseguir respeitar e pensar de maneira carinhosa, pensar de uma maneira que essa parte significante da população, né? Se não olhar para eles de maneira carinhosa, pensar que eles devem sim ser bem tratados, que a gente deve ter uma responsabilidade grande com essa parte da população, eu acho que é, de certa forma, não valorizar nós mesmos. Porque a gente precisa valorizar, porque até para uma questão, às vezes eu digo, parece até de egoísmo, né? Vai chegar a nossa vez. E como que nós vamos querer ser tratados? Como que eu vou querer ser tratado? Eu preciso tratar bem para que isso, quando chega, também seja tratado bem. Porque eu acho que é uma questão de troca. A gente tem que pensar nessa troca. E a população brasileira, cada vez mais, é uma população que tende a ficar com pessoas com mais idade do que pessoas novas. O meu avô, ele teve 12 meninas, 12 mulheres e um homem. Aí depois, essas duas, ele sozinho teve 13. Aí essas filhas do meu avô, as minhas tias, tiveram ali 35, 36, 40 primos, tá? E agora todos os primos, eu acho que tem ali 10, 12, 15 filhos. Então, assim, a quantidade vem diminuindo, vai fazer a inversão dessa pirâmide. E é como o senhor disse, na minha opinião. A gente tem que analisar, porque tem uma matemática que deve ser vista aí, né? A conta não vai fechar. Não vai fechar. E eu sempre digo que não existe almoço de graça. Então, a conta não vai fechar. É uma questão que eu acho que tem que ser estudada mesmo. A reforma da Previdência, para mim, ela precisa ser estudada. Ela precisa ser estudada de maneira séria. A conta não vai fechar, como o senhor disse, mas tem que ter alguns cuidados também, né? Correto. Porque ela deve ser distribuída e feita para todo mundo, para a população. E não para um determinado grupo de pessoas pagar toda a conta e o resto continuar com os privilégios. Isso eu sou contra. Muito bem. É verdade. Vieram da Itália 3 irmãos, Corá, e nós reunimos aqui em Farroupilha faz tempo, uma festa da família Corá, de um veio só, do velho Ricieri Corá. Lotamos o Clube Santa Rita. Olha só como reproduz, parecia filhote de rato, gente, que loucura. Jorge Sense, grande centroavante, prazer ter com a gente. Uma saudação a ti, seu Raimundo, ao Sandro, presidente da Câmara de Vereadores, e a todos que nos veem, os telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar sobre aposentados, aposentadorias. E dentro desta linha nós temos uma visão
que uma reforma é necessária sim, porém ela deve ser realizada de forma coerente e sem, na minha opinião, sem divisões. Somos todos brasileiros e, como brasileiros, não podemos ser beneficiados e nem prejudicados. Eu acho que a reforma ela deve ter uma abrangência total. E não importa se é o militar, não importa se é o servidor público, não importa se é um ministro ou um deputado ou um senador ou um presidente. Eu acho que ela tem que ser embasada e com com as suas divisões, sim, mas as divisões feitas dentro de um critério e dentro da contribuição de cada um de nós. Eu acho que é fundamental que se encontre um caminho, um meio termo. Sabemos sim que a questão é complexa, porque cada um, eu vou usar um termo assim, não, eu sou a favor da reforma da Previdência, contanto que não mexa comigo. E a grande maioria pensa assim, infelizmente, né? Então, nós temos que ceder um pouco também, né? Eu digo nós, eu ainda não estou aposentado, mas pretendo sim me aposentar. Talvez alguns tenham que perder alguma coisa em benefício a todos, né? Eu acho que esse é o caminho que nós temos que trilhar e se cada um de nós olharmos para o nosso segmento ou para o nosso as coisas tendem a não funcionar e um exemplo está aí, né? O que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, uma briga de interesses, na verdade, né? E quem está pagando o preço somos todos nós ou a grande maioria dos brasileiros. Sandro Trevisan, presidente da Câmara de Vereadores do município de Farroupilha. Farroupilha tem hoje na sua população 71 mil habitantes. Na hora de 25, quase 26% são aposentados e pensionistas. E também contribui muito no passado e hoje contribuindo. Como é que você vê esse crescimento e esse volume? Não sei se você sabia que era tão grande assim. Agora, na verdade, não imaginava que chegasse ali aproximadamente 25%, que é significativo, né? Dizer que eu concordo com o que o Jorge fala e é um vereador que eu respeito muito. O Jorge um vereador que eu respeito muito pela coerência dele, ele dá oportunidade para as pessoas conversarem, dialogar, ele é aberto ao diálogo. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo meu colega vereador. Parabenizar o trabalho e a conduta do Jorge. É um prazer trabalhar contigo mesmo, Jorge, porque não estou falando isso da boca para fora. Realmente, não seria algo que não precisaria estar falando, né? Sim. Respeito muito o vereador, sei que o trabalho dele, sei que a condução dele é uma condução correta. Mas tudo isso que ele estava falando tem relação com esses 25%. Porque que a conta não vai fechar está relacionada com essa quantidade de pessoas. A gente está vendo que essa quantidade de pessoas, como o senhor mesmo citou, é uma quantidade significativa. A gente tem que pensar que essa quantidade vai em proporções, não em número também, mas proporcionalmente à quantidade de pessoas que ativamente trabalha, está diminuindo. Ou seja, cada vez mais uma quantidade de pessoas que trabalham, tá, vão ter que sustentar, de certa forma, um Sandro, que ficou com uma certa idade. Então, é isso que preocupa. Então, seguindo essa linha, eu concordo com o que o Jorge falou. As pessoas têm que abrir mão. Porque assim, eu gostaria que fulano de tal não ganhasse tanto, mas e a minha aposentadoria? Isso é uma coisa que eu não suporto, é falso moralismo. Tá? Por que é bom? Porque me beneficia, daí é bom. Aí é bom. Mas se não me beneficiar, já não é mais bom. Esse tipo de pensamento, se a gente não mudar esse tipo de pensamento, a gente realmente não vai sair daqui. E muitas vezes acontece. Eu saio de Caxias às vezes e tem algumas pessoas, e graças a Deus não são todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que tem onde é que eu viro na rodovia uma placa gigante dizendo proibido dobrar à esquerda. Proibido entrar na BR, é proibido. A placa é gigante desse tamanho, proibido, seta lá, proibido. O que acontece com muitas pessoas que chegam ali e fazem o quê? Dobram. Por quê? Porque vão ganhar alguns segundos. Tá? Eu fico
dou a volta, vou lá, espero essas pessoas que passaram junto comigo, elas passam na minha frente e vão embora. Mas daí eu penso comigo, Jorge. E daí, sabe como é que nós somos taxados como político? Político, né? Todos iguais. Mas para um pouco, eu vou lá e faço. E eu vejo assim, será que as pessoas têm que começar a pensar? E daí segue aquela linha que o Jorge acabou de falar. Se a gente parar e pensar só pro próprio umbigo, não vai dar certo nunca. Nós temos que começar por nós mesmos. Que daí, se isso funcionar, se a sociedade em si como um todo funciona, chega na questão que o senhor falou, seu Coral. O que pensa da idoso? A gente vai ter uma população de pessoas com mais idade vivendo de maneira mais adequada, mais decente. Perfeito. Então, precisa essa base. Eu gostei de ver a amizade, o respeito, e digo uma coisa, a amizade é linda, é bonita e deve ser cultivada cada vez mais. O respeito é bonito, mas muito bonito mesmo. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Muito bem, estamos de volta no programa da Pompenfar e nós estamos falando sobre os nossos aposentados, idosos aqui de Farroupilha, que na soma total eles estão contribuindo no comércio e serviço na ordem de 24 milhões de reais todos os meses. Em cima disso, eu quero saber do Jorge e do Sandro, o Jorge sendo o nosso vereador, o Sandro, que é o nosso presidente da Câmara de Vereadores, como é que a gente podia retribuir um pouquinho a eles. Por exemplo, a gente sabe que municípios próximos, que fazem fronteira com o nosso município, já estende a isenção a partir dos 60 anos com o ônibus urbano através de uma lei orgânica municipal. Existe uma possibilidade de fazer com que esses nossos aposentados que contribuíram tanto tempo possam também desfrutar desses benefícios? Raimundo, Sandro, telespectadores, eu vejo o seguinte. Primeiro, me causou surpresa positivamente a questão dos recursos que os aposentados do município recebem, né? E isso é bom, é positivo e gira muito no comércio. Eu acho que é fundamental isso, e gera a riqueza, renda, só compra, Jorge, venda. só para o pessoal não entender mal, o recebe, que o Jorge diz, é o volume. É total. A média que estão recebendo aqui de todo o salário é de R$ 1.300 Sim. no máximo, que seria a média de cada aposentado. Sim. Isso é o Você total, refere o total. O Isso. total que recebe é o município dos aposentados. Isso, tá isso, certo. isso. Então eu vejo que é importantíssimo este recurso que circula no nosso município, né? A gente sabe que alguns deixam em investimentos ou aplicados, mas a maioria dele circula no comércio. Eu acho que isso é positivo. E quanto a outra situação que o senhor levanta, e eu acho que ela é muito importante, sim, e me proponho, e o senhor sabe que eu já estive também conversando com o senhor referente a este assunto, né, que o aposentado, porque tem uma lei federal que permite que cada município delibere uma lei onde o aposentado, a partir de 60 anos de idade, ele usufrua do transporte coletivo urbano de forma gratuita, né? Isso intermunicipalmente já acontece, né? E nós, eu acho que como vereadores, né, Sandro, podemos sim, e eu me coloco aqui à disposição e até a favor dessa situação, né? É uma construção de muitos. A gente sabe que a nossa opinião são 2 opiniões, ou a minha é uma, né? Temos que trabalhar isso e construir isso coletivamente para que a gente sim apresente um projeto cabível, que não vá prejudicar as frotas e os transportadores do município, mas sim beneficiar os aposentados, que é o caso, e eu acho que é muito pertinente essa situação. Presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Sandro Trevisan, como é que o senhor vê essa situação?
Olha, eu compartilho com a opinião do vereador de novo. E assim, a nível de municípios, se existe a possibilidade, na verdade, se é uma necessidade que vem adequar a essa lei, e essa lei é orgânica, é a lei do município, o que a gente tem que ver? Eu me comprometo da seguinte forma, Jorge, nós podemos ver junto isso, tá? Eu me comprometo da seguinte forma, de ir até o Legislativo, ir até a Prefeitura, analisar o que existe, se existe algum projeto nesse sentido, se existe um projeto de lei, ou pelo menos um pensamento em função dessa lei, analisar isso, ver qual é que é a circunstância, o que pode se fazer, de repente fazer uma análise das leis já existentes nos municípios adjacentes, aqui do lado, vamos ver em Bento, então vamos ver em Caxias, vamos ver o que diz a lei, vamos aqui uma lei, né? na Prefeitura, vamos pegar essa lei, vamos olhar, vamos ver o que pode ser modificado, o que pode ser melhorado, e por que não fazer a nossa, adequar então a lei orgânica do município. Eu acho que essa lei, Sandro, a associação, a Popefar já tomou essa iniciativa, já foi buscar junto às câmaras de vereadores de Bento Gonçalves e Caxias, nós já temos em mãos já todo esse detalhe, vou repassar então ao presidente, porque isso nasceu de um vereador. O que deu o primeiro passo para funcionar e atender os aposentados foi o vereador Mário Gabardo, em Bento Gonçalves, nos anos 90. E sancionado essa lei pelo prefeito Fortunato Rizardo. Depois regulamentado pelo Roberto, em 2012, Roberto Lunelli. Sendo que em Caxias do Sul foi regulamentado também e prorrogado, e essa lei está vigorando até hoje, por então prefeito José Ivo Sartori, no primeiro mandato. Então vou colocar a mão à disposição de vocês, para que a nossa Câmara de Vereadores, sempre atenta e ao lado dos nossos idosos, que um dia vão ficar também, se Deus quiser, vão ficar também, sim, eles também possam, então, estender a mão e esse benefício que todos merecem. Não, importante sim. E aí, Jorge, vamos fazer junto. Quando o senhor entregar a lei, eu junto com o vereador... Não, me propõe, Jorge, fico orgulhoso pelo convite de estar junto. A gente vai... Vamos nós dois, né? Vamos até a Prefeitura, vamos pedir o que realmente tem nesse sentido. Né? Porque a gente, na verdade, vai dar uma olhada aqui no município, que tem, de repente, em função dessa sua explanação ali, que disse a respeito da passagem ser gratuita acima dos 60 anos. E vamos trabalhar com uma lei, sim, em função disso, porque eu acho extremamente pertinente. Como eu disse, eu sou contra... Eu conheci pessoas... até amigo meu, que se aposentou com 38, 39 anos. Isso eu sou contra. Ah, correto. Eu sou contra. Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior. Daqui a pouco o cara começa a trabalhar aos 18, se aposentar aos 38, vai trabalhar durante 20 anos. E aí, de repente, vamos viver, tomara que vamos viver até 90, mas a conta não fecha. Não fecha. Nesse sentido, por exemplo, na questão da Previdência, nesse sentido, essa aposentadoria, sou contra. Mas agora dá, por exemplo, assim, passagem gratuita às pessoas que estão com 60 anos, isso é totalmente a favor. Perfeito, né? Totalmente a favor. Porque o Sandro levanta um assunto extremamente interessante, e esse espaço que é muito pequeno para a gente aprofundar esse assunto. Na verdade, essas aposentadorias precoces acontecem no serviço público. Lamentavelmente, e é triste a gente ver, a isonomia existente nas funções do serviço público com o privado é uma aberração que não tem explicação. Um funcionário público na mesma função, vou pegar a questão de 2 engenheiros, numa mesma obra, um percebendo seu salário enquanto ativo, 17, 18, vou dar um valor relativo, 17, 18 mil reais por mês, ou está no privado recebendo a mesma quantia, porque as funções são as mesmas, 17 e 18, eles requerem aposentadoria juntas. O que está no público se aposenta integral, até com uma promoção, se ele ganhava 17, ele vai ganhar 19. Enquanto que o privado, que estava ganhando 17, vai ganhar 5.800, que é o valor máximo. Então, essa disparidade, essa que é aberrante, inclusive a aposentadoria precoce. Porque no privado, dificilmente você vai ver um camarada aposentar-se novo. Agora, no público, a partir dos 40 anos já começa a se movimentar para se aposentar. Isso que é o calcanhar daquilo. Sim. Aí, meu presidente, não vai fechar nunca. Não fecha, né? Não fecha. E nós estamos vendo mais, né? Que bom. É verdade, isso é bom, positivo. Acho que a evolução
e a melhoria da qualidade de vida ou de outros fatores contribuíram muito para que o aposentado, o idoso, nós vivamos mais, né? E eu quero fazer só uma questãozinha e vou me usar até como exemplo, entende? Eu sou a favor da reforma da Previdência. Não estou aposentado. Poderia encaminhar minha aposentadoria agora no final do ano. Porque eu tenho, desde 78, contribuição, né? Completa o número. Então, tem um período... Talvez eu seja prejudicado, né? Por essa questão, por essa alteração que possa vir a acontecer na reforma da Previdência. Mas eu tenho que ser coerente. É importante para o país. Talvez eu saia perdendo, mas eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar na sociedade brasileira. E aí eu entro na fala que o senhor comenta. É inadmissível que num servidor público dentro do mesmo quilate ou na mesma função, um se aposente com 4, 5 vezes mais do que um servidor que está na iniciativa privada. Isso não pode existir e um exemplo é o que está aí. Temos que fazer a reforma, temos que pensar num Brasil melhor para todos. Brasil de todos nós, brasileiros, a quem nós queremos. Nós vamos mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida. Não sai daí não, hein? Vamos ver a despedida desses 2 vereadores que eu posso dizer agora com toda certeza que eu estou orgulhoso em ver o respeito, a amizade e a segurança desses 2 cidadãos que estão presentes no programa de hoje. Voltamos já. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta para o encerramento do nosso programa e vamos aproveitar para agradecer a presença do vereador Jorge Sense e do presidente da Câmara de Vereadores, o Sandro Trevisan, que está aqui. Jorge, tem 1 minuto e meio para a sua despedida. Muito obrigado. Eu volto a agradecer então o convite que me foi feito e quero também falar para os telespectadores, me colocar à disposição. A gente está aqui falando de aposentados e acho que é fundamental que nós pensamos sim em criar oportunidades também para os aposentados, né? Porque a gente sabe que tem muitos aposentados ainda trabalhando e precisam trabalhar, né? A reforma da Previdência é fundamental que aconteça e nós devemos pensar num todo, né? E para encerrar, me coloco à disposição da comunidade, à tua disposição que está nos vendo. Nos procure, a gente está aí para contribuir, colaborar, ouvir e melhorar a cada momento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sandro Trevisan, presidente da Câmara de Vereadores, muito obrigado pela sua presença e estou orgulhoso de ver o entendimento existente esses 2 nobres vereadores. Estou feliz, mas feliz mesmo. Obrigado pelo convite, Corá. Obrigado à TV Cidade. Obrigado pela parceria de hoje, vereador. Show de bola. Agradecer mesmo o convite e dizer também que nós estamos na Câmara de Vereadores. É muito fácil entrar em contato com o vereador. Nós estamos lá disponíveis nas necessidades do público em geral. Eu quero mesmo dizer que nós vamos atrás mesmo daquela questão do passe livre para pessoas com mais de 60 anos. Vamos sentar e vamos te trazer aqui uma resposta sobre o assunto, dizer, olha, é isso que a gente tem, é isso que a gente pode fazer, é isso que vai acontecer. Tá? Outra coisa, a questão, e muitas vezes perguntam qual é que é a tua questão, que é o momento em que só se fala da reforma da Previdência, e eu sou bem claro em dizer que eu acho que deveria ter teto mínimo. Vamos supor um salário mínimo, salário meio, um salário mínimo, vamos pensar que é o teto mínimo mesmo. Teto máximo, 5 salários. Para quem? Para todo mundo. Valeu.
Para todo mundo. Mas enquanto que eu estava na prefeitura, enquanto eu estava no governo, eu ganhava 15, 20, devia ter guardado um pouco para pensar na aposentadoria. Porque aquele que trabalhou a vida inteira por um salário e meio, 2, agora ele continua com um salário. Então, se uma vez você ganhou bastante, parabéns, que bom, devia ter se organizado para agora e ficar no máximo com esses 5 que deve ser distribuído. Idade mínima de 1 a 5. Terminou, feita a reforma da Previdência. Vamos encaixar todo mundo ali dentro. Muito bem. Obrigado, Eu já deixo um convite para o Jorge e para o Sandro para nós continuar com esse assunto no próximo programa, talvez já na próxima quinta-feira nós vamos combinar, porque nós temos muita coisa a tratar. Eu vejo que são 2 pessoas inteligentes que têm a mesma visão, que é o bem-estar de todos nós, principalmente nós aposentados. Obrigado, esses jovens ainda que não estão aposentados. A senhora e o senhor que nos acompanhou esse programa, um grande abraço e lembro, dia 24 de agosto, o aniversário da Pompefar, 32 anos, vai acontecer no Rancho de Gaudérios. A partir das 10h30 uma missa crioula, o almoço, depois um show espetacular com a invernada artística do Rancho do Gaudérios. Esperamos contar com vocês. Ingressos já estão à disposição na nossa sede social. Um abraço a todos, até o próximo. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes 397.